Então, lá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aula e essa aula é sobre geografia do Brasil. Mais especificamente, na aula de hoje, nós vamos estudar os climas brasileiros. Nós vamos fazer uma revisão falando desse assunto que é de extrema importância para o seu Enem. Lembrando que o clima é um dos assuntos mais complexos da geografia. E nessa aula de hoje nós teremos uma revisão sobre os pontos mais importantes daquilo que você precisa saber para entender os climas brasileiros. Portanto, preste muito bem atenção, pegue seu livro, pegue seu caderno e vamos estudar para você fazer as suas observações e conseguir os seus objetivos. Lembre-se, pessoal, que quando se fala em clima, é importante você saber que os climas surgem devido ao que nós chamamos de fatores climáticos. Os fatores climáticos, na verdade, são as características geralmente naturais que fazem com que o clima surja. Portanto, o clima ele não aparece do nada. O clima ele surge devido ao que nós chamamos de fatores climáticos. Esse é um assunto da primeira série do ensino médio. Lá na primeira série do ensino médio você estuda a altitude, a latitude, a maritimidade, a continentalidade, as massas de ar, as correntes marítimas. Nessa aula de hoje, em Geografia do Brasil, nós vamos analisar alguns desses fatores. E nós vamos começar falando do fator da latitude. Observe aqui no seu mapa que o Brasil é um país que tem uma grande dimensão latitudinal. Observe bem que o Brasil é um país esticado no sentido norte e sul. Você deve também estar observando o seguinte, que a radiação solar, olha só que bonitinho, a radiação solar, ela incide sobre a superfície terrestre de maneira homogênea ou heterogênea? De maneira heterogênea. Observe, nas regiões que estão mais próximas à linha do Equador, a radiação é maior. Nas regiões mais próximas ao polo, a radiação solar é menor. Então, o que é que acontece com o Brasil? O Brasil tem uma grande dimensão latitudinal. Guarde esse nome. O Brasil apresenta uma grande dimensão latitudinal, ou seja, o Brasil é um país esticado no sentido norte e sul. Se o Brasil é um país esticado no sentido norte e sul, significa dizer, portanto, que a radiação solar, como a gente mostrou aqui, ó, a radiação solar no Brasil vai bater de maneira heterogênea, vai bater de maneira diferenciada. As regiões que estão mais próximas à linha do Equador, como a região norte e também a região nordeste, vão receber uma maior incidência solar, tendo a tendência de ser mais quente, enquanto que as regiões sudeste e sul, principalmente, tende a ser uma região com um clima mais ameno. Se você for observar essa outra imagenzinha bonitinha aqui que eu estou lhe mostrando, você percebe que o Brasil é um país localizado na chamada zona tropical. O Brasil é um país, portanto, um país tropical, tá certo? Então isso é importante você lembrar. O Brasil apresenta uma grande dimensão latitudinal, uma grande dimensão norte e sul, que vai fazer com que nós tenhamos diversos tipos de climas. Então vamos falar de mais dois fatores climáticos. Esses considero os mais fáceis. Nós vamos falar, portanto, agora da chamada maritimidade. Olha só, maritimidade. Lembra lá da primeira série do ensino médio? Maritimidade são áreas próximas a grandes massas líquidas, não só próximas ao mar, mas próximas a grandes massas líquidas. O que acontece nas áreas de maritimidade que você sabe? O ar tende a ser mais úmido e a amplitude térmica, a diferença entre a menor e a maior temperatura é menor. Nas áreas que estão sob efeito da maritimidade, a variação da temperatura é menor. Nós estudamos isso. Você sabe muito bem que a água não é boa condutora de calor. Então, durante o dia, ó, o solzão fica lá, jogando sua alta temperatura no mar, na água. E aí, o que é que acontece? Você vai entrar na praia. A água de manhã está fria,
De tarde ela não está tão quente também, ela ainda está fria. À noite ela esquenta um pouquinho. Quando o sol vai embora, a temperatura deveria o quê? Diminuir, porque o sol foi embora. Aí o mar começa a jogar aquela grande quantidade de calor que ela absorveu. Aí a temperatura não cai. Portanto, um dos fatores climáticos mais importantes para você entender o clima no Brasil é o que nós chamamos de maritimidade. Existe a maritimidade e também nós temos o oposto da maritimidade, que é a continentalidade. Continentalidade são as áreas que estão distantes das grandes massas líquidas. As áreas interioranas tendem a ser, portanto, mais quentes, a temperatura tende a variar mais, e também as áreas que estão sob efeito da continentalidade, elas também apresentam uma maior amplitude térmica, como é no caso do deserto. Professor, por que no deserto é tão quente e tão frio? Por conta que é um fator que está atuando lá que nós chamamos de continentalidade, ou seja, a ausência da água. O material rochoso tem uma troca de calor mais rápido do que a água. Para você entender isso muito bem, eu vou mostrar aqui agora duas imagenzinhas perfeitas. Olha só que bonitinho aqui, ó. Olha só que bonitinho. A área que está sob efeito da maritimidade, como a gente disse antes, ela tende a ser mais úmida e também tende a ser mais verde. Aí você tem um exemplo aqui do Brasil, da Mata Atlântica, que está sob efeito direto dessa maritimidade. Aí o oposto da maritimidade, como a gente viu, é a chamada continentalidade. Olha só, a continentalidade, as áreas que estão distantes das grandes massas líquidas, elas tendem a ser o quê? Elas tendem a ser mais secas e a vegetação tende a não ser tão biodiversa como na área oposta. Então está aqui 3 fatores climáticos que eu já expliquei para vocês junto da geografia brasileira. Latitude, o Brasil é um país esticado, o Brasil apresenta uma grande dimensão latitudinal, o Brasil também tem uma forte influência da maritimidade e uma forte influência também da continentalidade. Professor, tem mais fatores climáticos? Tem. Por exemplo, as chamadas massas de ar. Vamos lembrar que o Brasil apresenta 5 massas de ar. Professor, me lembra o que é massa de ar? Massa de ar são porções da atmosfera que acumula umidade e temperatura. Massas de ar, portanto, acumula 2 coisas importantes: a temperatura do local onde nasceu e também a umidade ou a ausência de umidade do local onde nasceu. Então, o Brasil tem 5 dessas massas de ar que você precisa conhecer uma por uma, saber das suas características. Pega o seu livrinho, pega o seu caderno, que é para a gente fazer as anotações, as características dessas massas de ar. Tá certo? Então, o Brasil tem quantas? 5 massas de ar. Vou lhe dar as dicas aqui para você entendê-las. Então, vamos pegar cada uma dessas massas de ar para a gente analisar um pouquinho, tá certo? A nossa primeira massa de ar que a gente vai analisar hoje é a massa equatorial atlântica. Opa! Massa equatorial atlântica. Equatorial significa dizer que ele está perto de quem? Da linha do Equador. Eu disse no começo da aula que a linha do Equador recebe grande incidência solar. A região tende a ser mais quente, geralmente é desse jeito. Então, trata-se de uma massa de ar quente e como o Oceano Atlântico aqui está no estado líquido, essa massa de ar apresenta uma grande umidade. Portanto, quando a massa de ar equatorial atlântica vai passando, ela vai deixando os lugares com alta temperatura e também com uma grande umidade. Observe também por onde essa massa de ar vai passando. Ela nasce lá nas Ilhas dos Açores, na África, mas ela vem aqui, ó, pelo Nordeste brasileiro e também pela região Norte. É uma das responsáveis pela chuva da região Nordeste e também da região Norte. Primeira massa de ar. Vamos agora a uma segunda massa de ar, a massa tropical atlântica, aqui mais ao sul do Oceano Atlântico. Essa massa de ar, ela também é quente e também é úmida. Observe por onde é que ela vai passando. Ela vem aqui para a região Nordeste,
ela vem para a região sudeste e também encosta aqui pela região sul. Por onde essa massa de ar vai passando, vai deixando os lugares com temperaturas geralmente elevadas e provocando o quê? Provocando as chuvas. Mais uma massa de ar. Cuidado com essa daqui, ó. A massa tropical continental. Opa! Essa massa tropical continental, ela é a única massa seca que o Brasil possui. Anote isso aí. A MTC, massa tropical continental, é a única massa de ar seca que o Brasil possui. Professor, mas por que ela é seca? Essa secura veio de onde? Ela nasce aqui, ó, na planície do Chaco, na depressão do Chaco. É uma área quente, portanto, é quente e seca. Portanto, essa massa de ar nasce ali, por onde ela vai passando, você observa no mapa, principalmente aí na região centro-oeste do Brasil e também no sul, vai levando o quê? Vai levando as temperaturas elevadas e também promovendo o que a gente chama de a secura do ar. Beleza? Eu quero chamar a atenção para mais uma massa de ar. A massa polar atlântica, MPA, massa polar atlântica. Essa é a única massa fria que o Brasil possui. O Brasil só tem uma massa seca, a tropical continental. O Brasil só tem uma massa fria, a massa polar atlântica. Essa massa polar atlântica ela é fria porque ela vai nascer bem no hemisfério sul. Portanto, é uma massa fria. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. E também nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a massa equatorial continental. Então vamos falar sobre a massa equatorial continental. Presta atenção nessa massinha lindinha, bonitinha. MEC, massa equatorial continental. Professor, se ela é continental, ela é seca porque está sob efeito da continentalidade? Não é o caso. A massa equatorial continental, apesar dela ser continental, ela é extremamente úmida. Eu costumo dizer que a massa equatorial continental é a bomba d'água do Brasil. A massa equatorial continental ela é úmida por dois motivos. Anote isso, pelo amor de Deus. A MEC tem dois principais motivos para ela ser úmida. Eu já frisei aqui, ó. Quero chamar a atenção de novo. Ó, a evaporação do Rio Amazonas. Toda essa água do Rio Amazonas, ela vai o quê? Ela vai evaporando, se transforma em nuvens. E também a evapotranspiração da floresta amazônica. As florestas, você sabe que as plantas perdem água num processo chamado de evapotranspiração. Então vai deixando a região o quê? Úmida. Detalhe importante. Lembre-se, a massa equatorial continental provoca o surgimento do que nós chamamos de os rios voadores. Boa parte das chuvas que nós temos no Brasil vem dessa massa aqui, vem da massa equatorial continental. Observe no mapa o que ela está fazendo. Ó. Essa é uma massa de ar que tem grande incidência sobre o Brasil. Então, as chuvas, por exemplo, que nós temos aqui no sertão do Nordeste, tem um período que essas chuvas acontecem devido à massa equatorial continental. Vamos pensar um pouco. Como a gente já estudou em sala de aula, se na região norte do Brasil o agronegócio é forte e quando chega lá detona a floresta, significa dizer que num futuro próximo, como é que vai ficar o índice de chuva? Se houver desmatamento, o índice de chuva vai diminuir. Então, o próprio agronegócio tem que fazer uma conservação da floresta e não simplesmente chegar na região norte e derruba tudo para poder ficar mais fácil de plantar. Não, não é assim que funciona. Então, inclusive eu coloquei até aqui uma reportagem da BBC Brasil, o que são rios voadores que distribuem a água da Amazônia. Então, boa parte das chuvas do Brasil vem dessa massa equatorial continental.
certo? Guarde isso com o maior carinho e lembre-se, se o agronegócio insistir demasiadamente em promover o desmatamento dessa região, qual é a tendência? A tendência é que diminua a chuva no Brasil. O professor, e esse negócio de rios voadores? É porque toda essa água da vegetação e dos rios vai para a atmosfera e as correntes de vento que espalha pelo Brasil todinho. É um processo lindíssimo que inclusive eu espero que você leia a respeito. Os rios voadores. E para encerrar um pouco mais sobre essas massas de ar, eu quero voltar à massa polar atlântica, que eu disse que era a única massa de ar o quê? A única massa de ar fria que o Brasil possui é a massa polar atlântica. Quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Observe quais são os fenômenos que ela provoca. A massa polar atlântica, que forma as frentes frias no Brasil, ela provoca, inclusive, além de geadas, ela também provoca neves na região sul, dependendo qual seja a sua intensidade. Então, cuidado nisso. A massa polar atlântica provoca o quê na região sul do Brasil? Geadas e até neve. A massa polar atlântica, quando vem aqui, ó, pela região sudeste, também pela região norte, ela vai se chocar com outra massa, com a tropical atlântica, e vai provocar as chamadas chuvas frontais. Anote isso aí, chuvas frontais são quando duas massas de ar de diferentes temperaturas e umidades se chocam. Você tem a massa polar atlântica fria, a umidade dela existe, é pouca, mas existe, e você tem a massa tropical atlântica. Quando elas se chocam, chuvas frontais. Então, a massa polar atlântica gera chuvas frontais na região sudeste e nordeste. Professor, na região sul também? Na região sul também. Mais um detalhe importante, ó. Na região centro-oeste do Brasil, essa massa de ar vai provocar no centro-oeste, nós chamamos ondas de frio. A temperatura vai cair de maneira mais considerável na região sul, certo? E mais, observe também que quando a massa polar atlântica chega aqui na região norte do Brasil, vai promover um fenômeno chamado de friagem. Friagem significa dizer que a temperatura lá da região norte vai diminuir por conta da chegada da massa polar atlântica. Eu estava ouvindo esses dias um comentarista do jornal falando, logo cedo de manhã, e ele dizendo que quando ele foi visitar a região norte pela primeira vez, recomendaram ele levar casaco. Ele disse, não, mas na região norte não faz frio. Realmente não faz frio, mas a temperatura cai um pouquinho. Devido à chegada de quem? Devido à chegada da massa polar atlântica. Friagem, diminuição da temperatura na região norte devido à massa polar atlântica. Lembre-se também, essa massa polar atlântica é a que forma as chamadas frentes frias, que a gente escuta falar na previsão do tempo. Então vamos que vamos. Vamos pegar mais um fator climático. E esse fator climático agora vai ser sobre o relevo. Relevo, lembrando que é a forma que a superfície possui. Um relevo, quando ele é mais acidentado, mais alto, ele pode ou facilitar ou dificultar a passagem das massas de ar. Pelo amor de Deus, cuidado nesses dois nomes. As áreas que estão onde o vento bate e a umidade batem com facilidade, essa área aqui, que recebe umidade com facilidade, essa área é chamada de barla-vento. Professor, o que é barla-vento? Barla-vento é uma área que recebe mais vento e mais umidade. Na área oposta, nós temos aqui a área oposta, onde o vento não bate com facilidade. Nós temos uma área chamada de sotavento. Sotavento é uma área, portanto, onde o vento não bate com facilidade, onde a umidade não chega com facilidade. Preste atenção nisso.
o sertão, o clima semiárido, surge devido à existência do Planalto da Borborema. O que acontece é que o Planalto da Borborema, numa porção do território do Nordeste, não deixa as massas úmidas de ar chegar até aqui. O que acontece é que as nuvens de chuva chegam e vão ficando mais para essa região, mais na região de Barlavento. Não consegue o quê? Ultrapassar o chamado Planalto da Borborema. Beleza? Então, como é que surge o clima semiárido? O clima semiárido surge devido à presença do Planalto da Borborema. Eu adoro essa imagem aqui, pessoal. Essa imagem aqui, ela é belíssima. Aqui você tem a Cordilheira do Himalaia, que é um dobramento moderno, certo? Um dobramento moderno. E nessa área há sotavento, onde o vento não bate com facilidade, onde a umidade não chega com facilidade. A área virou o quê? Um deserto, que é o chamado deserto de Gobi. É o deserto lá na Mongólia interior, uma região chinesa. Então, o relevo também é um fator climático importante, porque ele vai ou facilitar ou dificultar a passagem dos ventos. Como é que surge o clima do sertão? O clima do sertão surge primeiro em função da presença do relevo. O que eu estou dizendo é o seguinte: se o Planalto da Borborema fosse mais alto, o sertão não teria um clima semiárido. O sertão teria o clima árido, o clima desértico. Professor, tem mais fatores que promovem o surgimento do clima semiárido, além do relevo? Tem. Vou lhe mostrar agora. Então, olha aqui, ó, mais um fatorzinho para o surgimento do clima do sertão. Solo raso. O que acontece é que o solo do sertão é raso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a imagem de um solo raso para você ver. O solo raso quer dizer que a rocha matriz, a rocha mãe, a rocha que dá surgimento ao solo, ela está pouco desgastada, ela está muito próximo da superfície. Então, quando chove no sertão, a água geralmente ela fica empoçada. E aí, as altas temperaturas que acontecem ao longo do ano fazem com que essa água rapidamente seja o quê? Evaporada. Então, dois fatores responsáveis pelo surgimento do clima do sertão. Primeiro, você tem a existência do Planalto da Borborema. Segundo fator, o solo raso. Quando o solo é raso, pessoal, eu estou dizendo o seguinte, que além da água não infiltrar com facilidade, eu também estou dizendo que a vegetação daquela área não vai ser tão biodiversa, a vegetação vai ficar o que nós chamamos de uma vegetação de porte médio, uma vegetação arbustiva, como você vai ver daqui a pouquinho na imagem. O terceiro fator para que exista o clima semiárido, o clima do sertão, é o sertão estar sob efeito da continentalidade. O sertão, olha só, está distante da região de grande massa líquida. Então, a umidade não consegue ultrapassar, nós chamamos ainda agora a atenção disso para você, o chamado Planalto da Borborema. Então, se liga aí. Vou mostrar aqui agora para você a questão do solo. Solo raso e solo profundo. Olha que bonitinho. Olha só. Olha só que lindinho. Olha só que bonitinho. Fui pegar a melhor imagem para você entender essa história do solo. Certo? Primeiro, o que é o solo? O solo é o resultado do desgaste das rochas. As rochas, elas vão passando por um processo chamado de intemperismo. Lembre-se disso. O desgaste da rocha, ou seja, o intemperismo, é o processo no qual as rochas vão se desgastando. O resultado do desgaste das rochas, mais o material orgânico que você tem, faz surgir o solo. O que é que acontece com o sertão? O solo do sertão é um solo que a gente diz novo. É um solo que a rocha matriz, a rocha mãe, é uma cacofonia, a rocha mãe. Olha só, a rocha matriz, a rocha mãe, que é a rocha que dá origem ao solo, está muito próximo da superfície. Observa aqui que bonitinho. É diferente, por exemplo, desse solo aqui mais maduro. Olha onde é que está
a rocha aqui, ó. A rocha já foi bastante desgastada pelo processo que nós chamamos de intemperismo. Intemperismo físico, químico e biológico. Então, no sertão, a vegetação não é de grande porte, porque o solo também é o quê? O solo é raso, não tem como a vegetação se desenvolver muito. Tá certo? Eu acho essa imagem fantástica e é justamente com ela que a gente vai acabar a nossa aula de hoje. Um abraço para você, bons estudos e até logo. Tchau, tchau.